Agora nesse módulo, nessa apresentação, será demonstrado a capacidade de conexão do Nest.js com o banco de dados. Como pode ser observado aqui, ele pode ser acessado por diversos sistemas ORM, consequentemente diversos tipos de bancos diferentes. Então essa aqui já é a apresentação do próprio Nest e essa lista aqui de ORMs que podem ser conectados com o nosso Nest.js. Nesse aqui será utilizado especialmente o Type ORM. Como pode ver aqui, ele tem a integração diretamente com dois ORMs e mais o Mongoose de forma privilegiada, com confortos a mais, pensado especialmente para o Nest, usando o TypeORM, o Sequelize e o Mongoose. Então, caso necessite conectar com outros tipos de ORMs, outros ORMs, pode ser feito, porém, exige um outro tipo de configuração. Como, por exemplo, aqui a gente tem a configuração do Prisma, a gente tem aqui a própria documentação do Nest para o Prisma e a documentação do TypeORM. Aqui nesse aqui são duas formas de nós implementarmos o TypeORM. O TypeORM pode ser implementado através dessa integração do TypeORM, que a gente tem aqui, e outra forma, que é de forma direta daí, que é fazer essa através deste aqui, que é a aplicação diretamente, criando o seu próprio database model, em vez de você utilizar o software que já está, as implementações que já estão dentro do Nest TypeORM. Então, nesse aqui será utilizado a implementação através dessa integração. Então, de uma forma mais rápida, você vai estar fazendo através desse aqui, que utiliza uma forma um pouquinho diferente, que ele já vem pré-integrado. Antes de começarmos a falar como faz a integração desse ORM, vamos falar um pouquinho o que é o TypeORM. Aqui a gente tem acesso ao GitHub oficial do TypeORM. Então você pode ver aqui que ele tem aqui os dados e o acesso do TypeORM. Ele não é explícito para ORMs, ele não é especificado para nenhum uma plataforma específica. Ele é utilizado para diversas informações, diversas conexões. Então ele pode ser utilizado com Node.js, no browser, no Core, com Gap, utilizando conexões com outros tipos. Ele é TypeScript e JavaScript, porém tem uma versão mais nova que é o ES, JavaScript ES 2021. Então ele já tem algumas funcionalidades dele, que é a conexão com diversos bancos de dados, e trabalha com Data Mapper e Active Record, já para facilitar nosso acesso. Então ele foi influenciado bastante por essas bibliotecas aqui, o Hibernate, Doctrine e o Entity Framework, que são outros frameworks. Então os três aqui são frameworks já de outras linguagens, Java e PHP também. Então, aqui no site oficial do nosso TypeORM, pode ser visto aqui, ele tem uma documentação, uma ampla documentação. Ele está na versão ali já publicada, então há algum tempo. Ele é um dos mais populares hoje dentro do mundo Node.js, então a gente vai estar utilizando ele. Então aqui nós temos toda a documentação, como faz carries dentro dele, como a gente faz as relações com ele, como a gente cria as entidades, conexões com multibanco, que hoje ele é compatível com diversos bancos de dados. A lista de bancos de dados suportados pelo TypeORM são todas essas aqui. Então, ele tem uma ampla gama de conexões, incluindo MySQL, Postgres, Microsoft SQL, Oracle e SQLite. Esses são os três principais
o uso dele. Além disso, ele também consegue conectar com o sistema NoSQL MongoDB. Então, a diferença é que se você utilizar o MongoDB, você não vai poder utilizar Keras SQL. Então, é o mesmo sistema que você utiliza para um, você poderia estar utilizando para outro, com pequenas modificações utilizando ou NoSQL ou um outro SQL qualquer. Então, ele faz o interfaceamento entre o tipo de banco de dados. Então, você colocando um MariaDB, uma SQL, ele vai ter já criando os tipos de campos no banco de dados conforme o padrão dele, conforme o padrão que você escolheu. Além disso, você pode conectar em mais do que um banco de dados ao mesmo tempo. Então, isso permite que você tenha um suporte de interconexão entre bancos. Então, você fazer uma aplicação multibanco, dependendo do caso que precisar. Então, aqui tem um exemplo de como funciona uma entidade, onde a gente tem os nossos decorators para determinadas informações aqui da entidade, primary key autogerada, colunas. Então, esse é um exemplo de como funciona uma entidade dentro do TypeORM. Então, para a instalação do nosso sistema, vamos estar utilizando a linha de comando aqui oferecida. Ele tem a opção aqui de informar como utilizando o MySQL. Porém, como já foi falado, ele conecta com diversos bancos de dados, necessitando só fazer a modificação do nosso pacote de instalação. Então, caso seja necessário conectar com o SQLite, deverá ser utilizado o pacote do SQLite, além da instalação do Nest.js TypeORM, que é o tipo de dados ali, vai necessitar também o específico, tipo de dados e tudo mais específico para Nest, vai precisar do TypeORM e da conexão com o banco de dados. Então, vamos fazer aqui com o MySQL, com o pacote MySQL2. Então, aqui no prompt aqui, a gente vai estar rodando a instalação do pacote e já rodando o nosso pacote aqui do dev. Então, ele está instalando aqui o nosso pacote do TypeORM, Nest TypeORM e MySQL2. Agora que foi feita a instalação do pacote, vamos começar a fazer as entidades do nosso projeto. Então, criando aqui, a gente pode vir aqui em entidade e nós vamos criar a nossa entidade do produto. Então, a entidade ela vai ser do tipo entidade do TypeORM. Então, aqui nessa entidade a gente já tem algumas opções para fazer. Então, a gente pode colocar algumas configurações, comentário da nossa tabela, banco de dados que será usado, engine, o nome da tabela, tipo de ordenação, esquema, tipo de sincronização. Então, aqui a gente pode criar um nome personalizado. Caso não seja dado um nome personalizado, a gente vai estar criando já com o nome padrão da nossa entidade. Então, eu vou deixar vazio aqui para mostrar funcionando. Então, o primeiro campo que será criado vai ser do tipo autoincrement e vai ser o ID, que é do tipo número. A próxima coluna vai ser uma coluna, ela vai ser o name, a gente vai seguir o padrão que a gente tinha anteriormente ali. Então, a gente vai ter coluna nome, coluna preço, que vai ser um número, e a coluna descrição. Então, que é do tipo string. Então, aqui é a mesma coisa, a gente tem as opções que a gente pode fazer aqui, qual vai ser o char set, qual vai ser o nome da coluna, valor padrão e tudo mais.
as configurações que a gente vai ter aqui, como o nome, tamanho. Então nós poderíamos ter um tamanho específico para essa coluna, aqui até 100, essa aqui a gente tinha colocado até 250, então baseado no que a gente tinha colocado lá no outro, a gente já pode colocar os mesmos parâmetros aqui para ter uma validação melhor. E aqui a gente vai ter o valor, como ela vai ser no label, ela permite nulo. Então esse aqui a gente vai estar dizendo que é no label true. Nesse caso aqui ele é uma no label false. E podemos fazer as outras configurações. Então aqui tem vários tipos de opções de transformação e tudo mais. Então aqui é a configuração específica do campo. Então lembrando que cada coluna dessa ela representa um campo na tabela. Então aqui, essa aqui a gente poderia dar o tipo de coluna diferente. Feito isso aqui, a gente já tem uma entidade para criar dentro do nosso type ORM. Já está criada a nossa entidade e vai se transformar quando sincronizar com o banco de dados, já vai estar transformando isso numa tabela. Seguindo com a documentação, então aqui foi feita a instalação e agora vamos criar a importação desse módulo. Como pode ser observado aqui, dentro do app modules, a gente vai colocar uma configuração dentro do nosso elemento. Então nós vamos pegar isso aqui e criar a nossa personalização lá dentro do type do nosso app module. Então pode ser visto aqui, ele é dentro do app module geral. Então a gente vai estar fazendo um import. Aqui já existe um import, vamos estar fazendo aqui em cima um novo import. O import agora ele é o type ORM módulo. Então isso vai estar importando o módulo do type ORM. E aqui tem uma diferença, ele vai ter esse for root. E dentro do for root a gente vai colocar nossas configurações. Então, quais são as configurações que a gente tem aqui? Aqui a gente tem diversas configurações referentes ao tipo de conexão. Isso aqui, lembrando, tudo isso aqui está relacionado à conexão com o banco de dados. Então, para ficar mais fácil, a gente vai estar copiando essa base que já existe aqui. Então, vou estar copiando isso aqui e colocando aqui na nossa aplicação. Para exemplificar alguns itens. Aqui a gente tem o type do banco de dados. Então, esse aqui é o type dos possíveis tipos de conexões que a gente pode ver, pode fazer. Então, nosso caso, a gente vai estar conectando com o MySQL. Aqui vai ser a nossa conexão com o banco de dados. Então, eu vou estar conectando localmente no localhost. A porta de conexão com o nosso banco de dados, se for necessário. Aqui o usuário, senha, o banco de dados que vai estar fazendo e as entidades que a gente vai estar importando dentro do nosso sistema. E aqui nós temos o Synchronize. Esse Synchronize é uma tag que tem que ter muito cuidado, que ela indica que está sendo sincronizado as entidades com o banco de dados. Qual que é a consequência disso aqui? Existe até uma recomendação dentro do próprio site do Nest.js. Se você olhar aqui, existe essa recomendação que não é para ser utilizado em produção, porque pode ocorrer perda de dados. Por que isso? A gente tem uma configuração onde nós estaríamos sincronizando todas as entidades que existem com a entidade que existe no banco de dados. Ou seja, se ele detectar que não existe uma determinada coluna quando ele iniciar a aplicação, ele estará criando. Então, se não existe, foi criada a entidade, foi criado o campo dentro da entidade no Nest.js, no type ORM. Quando você habilita esse Synchronize, ele automaticamente vai estar criando esse campo dentro do type ORM, dentro do banco de dados, da base de dados. E ao contrário também. Então, isso pode ocasionar a exclusão de itens dentro do banco de dados, ou uma alteração e perda de dados se tiver em produção. Então, isso aqui a gente tem que ter muito cuidado e rodar só em
desenvolvimento, porque se tiver em produção pode causar perda de dados da nosso sistema ali. Então, essa configuração do type ORM de synchronize, a gente tem que ter muito cuidado com ela. Como a gente está em desenvolvimento, num ambiente controlado, a gente vai estar utilizando o synchronize para demonstrar ele em funcionamento, ok? Então, para carregamento das entidades aqui, nós podemos fazer uma opção manual, onde a gente introduz cada uma delas. Então, aqui poderia estar introduzindo a nossa entidade produto aqui, que automaticamente estaria sendo carregado pelo processo do nosso Node.js. Então, aqui eu fiz o carregamento da produto e ele já fez aqui o teste. Podem observar que ele deu um erro de conexão com o banco de dados. Isso por quê? Porque não existe o banco de dados chamado teste dentro da minha base de dados. Aqui está a nossa base de dados e não existe esse teste. Então, para facilitar, aqui a gente vai estar utilizando um outro nome e criando essa base de dados manualmente. Então, em vez de rodar a base de teste, vamos colocar no nome do nosso projeto. Então, vai ser projeto Nest.js. Para não ter nenhuma dúvida em relação ao nome, vou estar copiando aqui e colocando aqui, criando minha base de dados através do banco de dados. Aqui estou usando esse sistema de gerenciador, mas poderia estar usando a consulta SQL manualmente. Então, poderíamos estar fazendo um create database do qual database que a gente quer. Então, rodando ele aqui. Ele ocorreu um erro por causa do nome. Então, vamos colocar uma aspas aqui para ele aceitar o nosso comando. Pronto. Esse que ele vai estar aceitando. Então, se olharmos aqui, ele acabou de criar o nosso projeto underline Nest.js. Então, vou colocar esse nome aqui dentro da minha base de dados lá e mandar salvar aqui o nosso objeto. Então, olhando aqui, ele vai estar tentando fazer a conexão agora com a minha nova base de dados. Então, eu coloquei projeto underline Nest.js, criou. Podem observar que não aconteceu nenhum erro agora, como estava ocorrendo anteriormente. E se olharmos a nossa aba aqui, nós temos o nosso produto. Então, ele automaticamente criou o nosso produto. Então, a tabela está aqui, um ID do tipo autoincrement, varchar do name com 100, um price do tipo inteiro e um description com 255. E no label. Isso aconteceu no price por ser inteiro porque quando nós definimos o tipo de campo, não foi definido que tipo ele seria, só foi dito que ele era numérico. Então agora necessita que seja feita a correta configuração aqui. Então aqui nós teríamos que dizer que tipo que ele vai ser. Então, que tipo que vai ser o meu dado aqui? Aqui a gente vai estar definindo qual dado que vai ser. No caso, a gente não pode usar um tipo inteiro. Teria que ter ser do tipo decimal. Então, feito o decimal aqui, ele vai reconectar com o nosso banco de dados. Vamos atualizar aqui. Vai ter que ser excluído por causa da nova tipagem de dados.
para definir um novo tipo de dados. Como não foi alterada a coluna em si, ele foi apenas trocado o tipo de dados, ele não identificou a alteração e não replicou essa alteração para o banco de dados. Agora ele vai estar recriando a tabela, e essa vez ela criou como decimal. Porém, novamente, não foi definido o tipo de dado. Então, se a gente olhar o tipo de dados aqui, ele não vai estar aceitando números com vírgulas, ó, porque não foi dado o tipo de dado correto. Então, ele não foi dada a precisão do nosso tipo de dados. Então, agora, para dar a casa decimal, a gente vai estar colocando o decimal, colocar a precisão que define, vamos definir como 10, e a escala que vai ser usada. No caso, a gente vai estar usando escala 2. Com isso, a gente vai estar criando um banco de dados, onde o banco de dados vai ser um decimal 10,2, baseado em número. Então, vamos ver aqui. Vamos recarregar o nosso banco de dados. E a precisão está para 10,2. Então, automaticamente, agora a gente já tem uma base do que precisa. Então, nesse caso de coluna, a gente poderia estar trocando nome, poderia estar trocando precisões, atributos dos nossos campos. Isso é muito importante na hora de estar criando nossa classe, ou inclusive trocando nossa entidade aqui, criando um novo nome de entidade. Isso fica muito mais fácil. Então, essa sincronização que foi feita aqui, foi colocado o nome diretamente da classe. Então, quando a gente tem um projeto que tem muitas classes, nós teríamos que estar importando classe a classe aqui dentro. Então, isso pode demandar um tempo a mais no nosso desenvolvimento. Então, para isso, existe uma outra opção no nosso Nest.js. Então, a outra forma de fazer é utilizando o nosso busca através do compilado já. Então, aqui o dist asterisco asterisco asterisco.entity.js. Isso vai fazer com que nós tenhamos especificamente desse diretório. Dist é onde está sendo compilado. Então aqui ele vai pegar de qualquer diretório, então ele vai vasculhar através dos nossos diretórios e procurar nossos entities. Então, se você observar aqui, ele já não tem mais a nossa entidade aqui, nenhuma. Não existe nenhuma entidade aqui. Então, já está recarregando aqui o nosso processo para criar as entidades lá através dessa nova configuração. Então, se a gente olhar aqui, ele já vai estar criado e já carregou a entidade com todos os parâmetros que a gente tinha criado anteriormente. Então, essa é a outra forma de fazer carregamento de entidades de uma forma geral. Então, ele não vai estar buscando uma entidade específica, e sim todas as entidades que tiverem no nosso projeto. Agora que fizemos o devido instanciamento do TypeORM através desta opção for root com a conexão com o nosso banco de dados, agora vem o segundo passo, que é a interligação dos módulos com o banco de dados realmente. Então, olhando a documentação aqui, então, essa aqui é a conexão geral, a forma de conectar geral no banco de dados. Então, a aplicação vai estar fazendo e logo em seguida a gente vai ter que dar uma olhada, tem que olhar o módulo específico onde vai ser utilizado. Então, nós temos o nosso módulo do produto. Esse módulo do produto a gente vai estar injetando, como é mostrado aqui, fazendo a importação disso. Então, como que a gente vai estar fazendo essa importação? A gente vai fazer o imports com o TypeORM módulos. A diferença é que a gente vai estar fazendo o for featuring. Então aqui a gente vai dizer quais entidades que estarão conectadas com este objeto, com este módulo. Então a entidade que a gente vai estar conectando atualmente neste módulo vai ser
a entidade do produto. Então, essa é a entidade que a gente vai estar conectando com o nosso banco de dados. Então, neste módulo, a gente vai ter a conexão com o produtos. Lembrando aqui que é uma array. Então, se olhar a documentação, ela exige uma array de elementos. Então, não é uma entidade, sim múltiplas entidades. Sendo assim, a gente coloca em forma de array a todas as nossas entidades que serão conectadas desse aqui. Dessa forma, a gente vai estar injetando o type_array dentro do nosso módulo, permitindo agora que a gente faça uso dele dentro dos nossos serviços. Então, como pode ser visto aqui, então isso aqui vai estar fazendo a conexão e permitindo que a gente faça já a injeção do repositório dentro do nosso elemento, então dentro do nosso serviço. Como está demonstrando aqui, a gente vai fazer o uso do inject repositório com qual repositório a gente quer fazer. Então vamos pegar esse código aqui. Isso aqui é feito dentro do método construtor do nosso serviço. Então, o nosso serviço é este aqui. Então, aqui nós não temos nenhum método construtor, como pode ser observado. Ele só está injetado e não só tem a classe produto, aqui instanciando a classe produto, porém não existe um método construtor. Então, esse método construtor é o que vai fazer injetar na hora que iniciar o nosso projeto, a gente já vai estar carregando esse projeto, esse elemento. Então, qual que é a entidade que a gente vai estar fazendo? Aqui, diferente da versão anterior, aqui é a entidade individual, então a gente vai estar fazendo. Esse aqui vai ser o nome do nosso elemento, então do nosso serviço, nosso repositório. Então nós vamos estar fazendo aqui produtos repositório. Ele vai ser uma injeção do tipo repositório e a entidade que a gente vai estar fazendo vai ser repositório, vai ser o produto. Com isso, a gente já tem a primeira injeção dentro do nosso elemento. Então, aqui nós já estamos preparados para utilizar este serviço do produto repositório para dar início à busca dos elementos, cadastro dos elementos e tudo mais. Ok? Agora que está injetado, que está iniciado, vamos começar com a criação realmente do nosso CRUD. O primeiro passo aqui é a gente fazer a conexão com o nosso banco de dados. Então, a gente vai estar usando o produto repositório para salvar esse create produto DTO. Com isso aqui, a gente pode observar aqui que ele está identificando que vai ser uma promessa, um promise do create DTO ou do produto, porque esse aqui ele vai estar recebendo esse processo, ele vai estar respondendo quando você faz um save, ele vai estar fazendo a resposta do elemento. O ideal aqui é a gente trabalhar com o módulo dizendo que ele vai ser assíncrono e que é para aguardar essa criação. Isso porque isso vai ajudar a fazer a gravação esperando a resposta. Então ele já vai estar aguardando a resposta. Então, abrindo nosso elemento lá do controller, então salvando aqui, a gente vai estar fazendo esse processo aqui. Então, respondendo aqui, ele já vai ter buscado exatamente como precisa o elemento. Então, a gente vai estar fazendo a busca do elemento dentro do create, a gente vai pegar o serviço, pegar os dados que vieram pelo DTO, criar pelo serviço, e o serviço vai salvar ele dentro da entidade. Então agora a gente já pode fazer um teste com aquela nossa entidade que a gente tinha aqui carregado no nosso coleção. Então nós tínhamos esse elemento aqui, que era uma descrição. Vamos colocar aqui. Então já tem um produto exemplo. Vamos estar salvando aqui e executando ele. Como pode ser observado, ele retornou a entidade. Então aqui ele já veio o ID da entidade. Diferentemente de antes que a gente respondeu
com o DTO, aqui ele respondeu a entidade do produto, onde todos os campos que são fora, que tem a mais, ele já está respondendo. Então, com isso, a gente já veio com os dados do ID. Automaticamente, ele fez uma resposta do tipo 201, que é criado, e respondendo o próprio objeto. Então, esse aqui já fez o primeiro passo da resposta, que é o criar. O segundo passo que a gente pode fazer essa aqui, que é o retornar tudo, o find all. Esse retornar tudo, a gente vai fazer o mesmo processo, a gente vai estar respondendo aqui o repositório, só que em vez de fazer um save, a gente vai estar fazendo um busca. Esse aqui a gente vai estar fazendo a busca direta e também aqui no mesmo processo, a gente pode estar utilizando o find, o async com await. Feito isso aqui, a gente vai ter o segundo método pronto. Como pode ser observado, ele vai estar respondendo esse aqui, a resposta do tipo produtos. É uma array de produtos. Então, aqui a gente tem o segundo elemento. Vamos buscar esse segundo elemento, que é o salvar todos. Então, como pode ser observado aqui, nós temos a busca de uma matriz. Então, aqui ele buscou uma matriz, indicando que ele tem mais de um elemento. Pode vir um ou mais elementos nesse serviço. O terceiro item, vamos já colocar o async e fazer o await dele. No mesmo processo, a gente vai estar utilizando o produto find one. E aqui a gente vai estar indicando qual campo que a gente vai estar utilizando. Então aqui o find one a gente vai estar utilizando pelo where id. Então aqui a gente está buscando pelo campo id. Ele está fazendo automaticamente um campo where id. Ele pode ser representado assim ou pode ser representado desta forma. Mas necessariamente, como o nosso campo aqui, nosso atributo que vem da função, nossa variável que vem da função, é o mesmo nome do atributo dentro da classe da entidade, a gente não precisa fazer assim. Vamos mostrar das duas formas. Funcionando aqui, então com o id, então vamos pegar ali o barra 1, que é o elemento que a gente tem hoje. Vou aguardar ele recarregar. Pronto. Buscou. Diferentemente de antes, agora ele veio um objeto. Então esse é o princípio. Quando você tem um create, ele vai retornar um objeto, que é o próprio objeto que foi criado. Quando a gente busca um find all, ele vai vir uma matriz independente de quantos tiverem, e aqui ele vai estar buscando o elemento. Então, aqui o que nós teríamos que fazer é a busca dos elementos. Agora que foi realizado o find one, vamos fazer os últimos dois processos. O próximo processo é o update. Então, vamos fazer o async aqui. Porém, aqui tem que ser um pouquinho diferente. A gente vai buscar o produto. Eu poderia estar trabalhando através do find one, mas em vez disso vou estar trabalhando diretamente com uma nova requisição ali, porque o find one pode ter diferenças em elementos, então vou estar fazendo a busca do produto repositório do find one by id. Na sequência a gente vai pegar o produto, vai ser igual a uma junção do produto mais a alteração que teve dentro do DTO. Com isso, a gente já vai ter uma opção ali e começamos a fazer o processo de retorno já com a conexão com o banco de dados do repositório e
fazendo um save. Então, quando vai fazer o save, a gente vai estar fazendo o save do produto. A gente fez as devidas alterações na entidade e, consequentemente, jogando para o banco de dados as alterações dos itens que tiveram alterações. Então, se a gente buscar aqui o nosso get1, a gente vai ter os dados anteriores dele. Então, aqui a gente buscou os dados e vamos fazer a alteração para esses dados. Então, fazendo a busca aqui, automaticamente a gente vê que teve a alteração dos dados. Se a gente buscar de novo aqui, já tem os novos dados que a gente acabou de inserir. Com isso, foi o update. E agora, para encerrar o CRUD básico, nós temos o nosso último processo, que é o delete. Então, aqui a gente vai estar fazendo o delete do nosso produto. Então, a gente vai estar buscando aqui o repositório e pedindo o delete. Como vocês puderam ver aqui, existem duas opções de delete, que é o delete e o soft delete. Soft delete é um tipo de exclusão onde a gente marca que o campo, através de um campo, que ele vai estar excluído, porém no banco de dados não foi excluído. Por exemplo, um soft delete é aplicado em vendas, em clientes, produtos, em diversos itens que não podem ser excluídos. Então, aquilo ali não vai poder ser excluído aquela transação. Então, ela pode ser deletada de forma que ela é excluída, porém ela continua oculta no banco de dados, oculta das consultas. No banco de dados ela continua cadastrado, porém ela está com uma flag dizendo que ela está deletada, que ela está sem uso, que ela não pode ser utilizada aquele ali. Sendo que daí a gente pode fazer uma busca específica pelo delete. Nesse aqui a gente vai estar utilizando diretamente o nosso delete normal. Então o critério que vai ser utilizado para fazer a exclusão vai ser o delete mesmo com o nosso ID. Então feito isso aqui, a gente pode fazer aqui o delete. Vou mandar o código 1. Só para ele finalizar aqui. Para fazer a exclusão, e ele já indicou que teve alterações. Então, porém, aqui podemos observar que não foi feito tratamento de quantas alterações foram realizadas. Aqui poderia ser realizado, buscar a alteração só do que foi. Então, dizer e retornar um true e false, ou retornar apenas um 204. Então, isso ajudaria no nosso tipo de resposta, sem ter que fazer todo o processo de configuração. Então, na hora de buscar para fazer a remoção do elemento, a gente poderia estar removendo de forma true e false, retornando só um 204 dentro do nosso serviço. Então, esse processo seria mais prático de fazer. Então, aqui a gente poderia estar analisando esse registro que foi feito aqui como afetado, ou poderíamos estar utilizando um try catch para ver se foi mesmo, se teve algum erro de exclusão. Porque caso tenha ocorrido algum erro de exclusão, a gente colocaria como not found, ou buscar o elemento e dar um erro de not found. Ou se não pode ser excluído, a gente pode não poder excluir mesmo por ser proibido de excluir por uma relação de foreign key. Então, isso aqui terá que fazer um tratamento a mais para retornar o código de erro correto. Porque aqui no 400, o correto no nosso rota HTTP é o que? É retornar um HTTP status code do tipo 204. Então, vamos fazer mais um teste. Então, porém, agora já não existe mais o número 1. Então, a gente teria que estar cadastrando mais um objeto. Então, pode ver que ele não retornou nenhum elemento. Então, a gente teria que estar... Então, aqui estaremos criando um novo elemento para poder ser excluído. Aqui nós temos com o ID número 4. Quando a gente chegar aqui, vamos excluir o número 4. Mandar enviar. Automaticamente ele retornou como sem conteúdo,
porque foi a resposta que a gente marcou lá. Porém, se a gente olhar aqui no buscar todos, a gente vai ver que já excluiu. Então, esse foi o CRUD básico já com as ideias iniciais de resposta, respondendo, já cadastrando, fazendo todo o processo de CRUD, de cadastro, listagem de todos, listagem de um, alteração de um e exclusão do elemento. Então, isso é o CRUD básico. Agora falta fazer as validações mais avançadas em relação ao tipo de respostas de cada elemento, de cada busca, porque não é simplesmente a gente estar cadastrando que está correto nossa API. Agora o próximo passo é a gente fazer o processo de resposta correta para cada tipo de objeto, ok? Então esse foi o TypeORM básico. Agora iremos demonstrar uma melhora nas respostas do nosso DTO, do nosso sistema aqui. Então, para melhorar a nossa resposta, a gente tem que fazer o tratamento correto dos nossos services. Então, entrando aqui no nosso service, vamos fazer o melhoramento das nossas respostas de cada um dos serviços. Então, o primeiro aqui, a gente vai adicionar um try catch. Então, aqui um try para capturar os erros, possíveis erros, e o catch para a gente capturar o mensagem de erro. Caso dispare um erro, no caso de uma nova requisição da criação de um novo elemento, nós podemos disparar um bad request. O bad request através de uma mensagem de erro do tipo erro ao inserir o produto. Aqui também poderia ser tratado com um disparo de uma mensagem indicando o código do erro, ou também inserindo numa base de dados ou inserindo no arquivo de log quando acontece a exceção. Ou seja, aqui antes de ocorrer a exceção, nós podemos estar disparando esse evento de armazenamento do log. Nesse caso aqui a gente vai estar só fazendo o disparo da exceção. Então vamos começar por esse processo aqui, para a gente ter uma ideia aqui, para ver se está funcionando esse erro aqui. Vamos criar lá no controle, na entidade. A gente vai fazer a alteração dos nossos processos na parte do DTO para que isso aqui não seja mais obrigatório e possamos gerar um erro aqui. Então, com isso aqui, o DTO não é mais obrigatório, ele não fica mais obrigatório esse campo. Então, quando eu enviar sem esse valor aqui, ou com dado vazio, alguma coisa, ele vai poder fazer o tratamento do erro. Então aqui a gente permitiu que passasse pelo DTO, então não exibe a mensagem de erro no DTO, para que possamos capturar o erro lá na inserção. Então aqui deu um erro ao inserir, não foi definido qual o erro, porém ele já tratou, então já vai responder, em vez de retornar com um erro interno, a API vai estar respondendo com um erro ao inserir produto. Então isso pode acontecer como um unique, alguma coisa assim, então já podemos tratar de outra forma aqui. Então, voltando aqui só para ficar certo a configuração, quando a gente mandar inserir de novo aqui, ele já não vai mais ter esse erro na hora de inserção. Então, já está permitindo o erro, vai estar tudo certinho inserindo o nosso produto. O próximo item a ser verificado seria o Find All, porém esse não existe um tratamento de erro porque ele sempre, independente de ter registros ou não, este aqui sempre vai estar retornando tudo. Então esse não tem um problema a ser tratado especificamente. Já no Find One, nós podemos trabalhar com o Try Catch para capturarmos os erros se falhar. Então aqui tipo de captura que a gente pode fazer, em vez de fazer com try catch, a gente pode trabalhar com try catch e capturar esse erro, ou a gente pode trabalhar sem o try catch, aqui, que daí é a questão de fazer, em vez de usar o find or fail, que vai só falhar,
a gente não sabe qual o erro que retornou, a gente pode retornar ele através de um let produto ou product. Então aqui eu estarei retornando dessa forma, analisando se o produto veio ou não. Então se o produto não veio, ou seja, se ele é nulo ou qualquer outra coisa, nesse caso a gente vai disparar uma exceção. Então a gente vai fazer um true new. Como o objeto não existe, a gente vai estar retornando o código de not found exception, ou seja, disparando uma exceção do tipo not found. Então, fazendo isso aqui, a gente vai fazer como produto não encontrado. Feito isso aqui, a gente, caso passe, a gente pode retornar aqui diretamente o product. Ou seja, se a gente pegar aqui, voltar e testar o nosso get1 e tentar buscar o produto 99 que ainda não existe, ele vai estar retornando corretamente o nosso código de erro. Ele vai estar retornando um 404. Isso porque ele tentou buscar e não funcionou. Caso a outra opção de tratamento, que é o try catch, a gente teria que fazer um pouquinho diferente. Então a gente poderia fazer um return. Para exemplificar aqui, vamos cancelar este aqui. Aqui a gente, por hora, a gente captura o log de erro. E aqui a gente vai poder fazer a busca do elemento, que é o find or fail. Então a gente vai fazer um find or fail by, ou seja, eu vou estar buscando por ele, e aqui a gente vai estar disparando o evento. Então, em vez de disparar o evento, a gente só vai fazer agora o teste para ver se está correto e ver qual a mensagem de erro. A mensagem de erro, lembrando, o console log não aparece no nosso teste aqui. Ele vai aparecer o teste aqui. Essa é o nosso console de erro. Então vamos disparar aqui. Então eu vou disparar ele aqui para a gente ver o nosso erro. Pode ver que ele retornou um 200, porém não retornou nada. Então aqui teve um problema de não encontrar. Então ele tentou fazer a execução e não conseguiu encontrar. Então nesse caso também poderíamos tratar, em vez de exibir log de erro, fazer um disparo aqui do throw new not found exception com a mensagem de erro. Então, produto não encontrado. Aqui a gente vai estar disparando. Então, se ocorrer qualquer opção, a gente não está analisando nada em relação à classe. Simplesmente está rodando ela direto e vendo se vai ter um problema de entidade. Então, aqui poderia ser tratado com um catch específico de entidade not found, mas aqui está sendo tratado de outra forma, de uma forma genérica. Sendo assim, de forma genérica, fica mais complicado de tratar, porque você não consegue encontrar realmente o erro. Se acontecer qualquer outro tipo de erro, por exemplo, que não consiga conectar no banco de dados, também poderia dar esse erro. Então, ele iria estar tratando como um not found. Então, isso pode causar um problema. Já nesse aqui, não. Nessa forma aqui, ele estaria tratando como só quando não conseguir encontrar, porque qualquer outro erro, ele vai estar disparando da aplicação. Por exemplo, não conseguiu conectar no banco de dados, ele não vai falhar, não vai criar um exception. Ele vai tentar conectar e a exceção vai ser disparada porque não conectou no banco de dados e não porque não encontrou. E isso já não necessita mais tratamento. Então, essas duas formas aqui podem ser utilizadas, mas fica mais interessante essa primeira no controle da nossa aplicação. A próxima aplicação aqui que a gente tem é aqui o update. Nesse caso, a gente tinha feito especificamente buscar diretamente o find one. Agora, o que nós podemos fazer é fazer essa busca pelo find one. Mas, em vez de buscar lá no find one, a gente usar o service
que já está tratando o nosso elemento. Então a gente faz um find one aqui no próprio service que já tem o nosso tratamento e ele vai estar retornando. Caso retorne, ele já vai estar trabalhando da forma correta. Então só com essa mudança aqui, como já foi tratado em cima o nosso update, o nosso find, ele já vai estar funcionando da forma correta. Então rodando aqui, ele vai estar buscando aqui. Quando a gente for rodar o find one, o update do find, ele já vai estar fazendo. Ó. Find one não encontrou esse aqui. Vamos fazer o nosso update. O update eu vou fazer com item 99 também. Quando eu mandar buscar, ele vai dar como not found. Se eu tentar qualquer outro elemento que exista aqui, então vamos pegar um que exista, produto número 5. Então, o produto número 5. Vamos trocar esse texto aqui, novo texto. Só para indicar essa nossa mudança. Então, quando tentar fazer, ele funcionou corretamente, retornando o 200. Dentro da resposta do nosso update, poderia ser tratado, ao invés de responder 200, ok, nós poderíamos estar respondendo aqui no nosso controller, na resposta do update, do patch, a gente está respondendo um HTTP code 202. Com isso, quando a gente fizer um 202 ou uma busca, ele vai estar respondendo como 202. Então, alterando o nosso status code do elemento. Então, foi como aceito. Já hoje, a gente tinha deixado nossa resposta do create como 201. Então, essa aqui responde como 201 porque está retornando o objeto correto. O outro está respondendo 202. Quando a gente faz a busca por um elemento que existe, ele responde por 200. E por último, a gente tem o último tratamento, que é o tratamento do remove, que é o do excluir. O excluir a gente pode trabalhar da seguinte forma. Como foi trabalhado lá em cima, mais vezes buscar. Vai fazer só o find one aqui, através do nosso ID, e fazer um try catch aqui. Por quê? O try catch nessa região vai fazer com que proteja de qualquer tentativa de exclusão quando tiver nós trabalharmos com tabelas com relacionamento. Então ele vai estar protegendo o nosso relacionamento para que quando tentar excluir algum objeto que não pode excluir, ele vai emitir um alerta. No caso aqui, não foi possível excluir o produto. Feito isso, a gente tem todas as proteções aqui. Então, para esse exemplo aqui, a única forma para a gente testar que funcionaria, a gente teria que criar um produto, uma extensão, um relacionamento. Então, vamos criar aqui um novo relacionamento. Eu vou criar uma nova tabela de teste, onde ela vai ter o ID do tipo autoincremente. A chave aqui vai ser... A gente vai estar trabalhando esse campo como chave primária. Daí já para finalizar aqui, esse aqui eu só vou remover. E mais um campo aqui como a chave estrangeira, que é o produto. Esse aqui ele vai ser da mesma forma, só que ele vai ser uma chave estrangeira, onde a coluna que a gente vai estar relacionando local é essa, remota é o produto, a externa e aqui. Feito isso aqui, nós temos agora automaticamente uma relação nessa tabela. Então, se eu fizer a adição aqui, eu já vou poder estar adicionando aqui o elemento. Vamos pegar o número 5. Então, aqui já está relacionado. E se eu tentar fazer uma exclusão do meu objeto aqui no delete 5, ele vai dar como um bad request. Se eu tentar excluir o número 6, que não tem relacionamento, lembrando,
O número 6 não tem relacionamento. Ele vai dar como sem conteúdo. Deu o retorno correto, porque não existe nenhum conflito, que não ocorreu nenhum erro, então ele vai responder 204 sem conteúdo para ter uma resposta mais rápida e menor. Só com o próprio 200 ele já dá ok. Então aqui foi um exemplo para poder proteger. Então isso aqui atualmente a gente fez uma coluna só, uma tabela sem relacionamento. Então na sequência, assim que fizer os relacionamentos, a gente vai ter essas validações que terão que ser feitas com mais do que uma tabela, porque ela vai ter relacionamento. Então quando tentar excluir um elemento, pode ser que já existam outros vinculados e não permita essa exclusão. Então, com isso a gente encerra aqui, já com todos os nossas respostas tratadas de forma mais adequada, sendo elas o controller, o create com proteção para bad request, o nosso find one para quando não encontrar o produto, e o update e o delete protegendo o update contra not found e o remove contra not found e exclusão de produtos que já não que tem relacionamento. Então, seria isso.